gente aprender. Respeito com os amigos a gente deve ter. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todo mundo esteja em casa, com saúde, todo mundo bem, tá? Então, vamos iniciar hoje nossa aula de geografia com conteúdo novo, onde nós iremos falar sobre indústria, tá bom? Então, abram no livro de vocês, na página 88, para darmos início à leitura. Como nós iremos para a geografia, não tem como fazer aquela coisa chata que vocês não gostam muito, que é ler, não é? Tô brincando. Mas é preciso ler de verdade, tá bom? Então, página 88, vamos lá. Indústria. Indústria é a atividade econômica na qual, por meio do trabalho, as ações humanas transformam matéria-prima em bens ou produtos comercializáveis. Na atividade industrial, os produtos são fabricados com o uso de máquinas e de equipamentos. Matéria-prima. Vocês já ouviram falar no que é a matéria-prima e de onde essa matéria-prima é retirada? Vamos ver agora? Matéria-prima é toda substância bruta que o ser humano retira da natureza para transformação. É o primeiro elemento usado no processo de industrialização. A matéria-prima, em geral, é proveniente da natureza e obtida por meio do extrativismo animal, vegetal ou mineral. Vocês lembram, né? Extrativismo é tudo aquilo que nós retiramos da natureza. Os bens ou produtos fabricados pela indústria podem ser destinados tanto a outras indústrias como ao comércio. Veja um exemplo. Então, nós vamos ver aqui um exemplo de um tipo de matéria-prima, tá certo? De origem animal, tá? Então, olha só. No 1 aí, olha o carneirinho. O carneirinho é tosado, ou seja, é retirado toda aquela pelezinha dele, aquela pelezinha fofinha, né? Depois, sua lã é recolhida para ser transformada em fios pela indústria. A indústria transforma a lã em fios e produz o tecido. Por sua vez, depois o tecido é levado para a fábrica para confeccionar as roupas. É por meio da atividade industrial que são fabricados alimentos, remédios, vestuários, carros, brinquedos, etc. Além disso, a indústria é fonte de emprego e renda para inúmeros trabalhadores. O uso de máquinas e equipamentos nas indústrias possibilita a obtenção de uma produção em série, ou seja, produção em grandes quantidades, tá bom, meus amores? Para movimentar as máquinas das indústrias, é necessário o uso de energia. As fontes de energia mais tradicionais utilizadas nas indústrias são o petróleo e o carvão mineral. Mas atualmente é possível utilizar formas de energia diversificada, como a solar e a nuclear. Além da matéria-prima e da energia, a indústria precisa do trabalho do ser humano. As pessoas que trabalham nas indústrias são chamadas de operários ou industriários. As indústrias existentes em um determinado local formam os chamados parques industriais. É em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte que encontramos a maior parte das indústrias do nosso país. Mas também encontramos importantes áreas industriais nas cidades de Curitiba, Salvador, Recife, Manaus e Porto Alegre.
Então, são os grandes centros aí, onde faz as grandes distribuições pelo país, não é? Onde há o maior número de indústrias, são nessas cidades brasileiras, tá? Aliás, cidades, estados. Observe nos quadros a seguir alguns exemplos de transformação da matéria-prima em produtos industrializados. Pronto, então, como nós já falamos, a matéria-prima, ela sempre é retirada de onde? Da natureza. E nós vamos ter 3 tipos de matéria-prima. Quais são elas? A mineral, a vegetal e a matéria-prima animal, tá bom? Então, vamos lá. De origem animal, nós temos aí a vaquinha, né, que ela vai nos fornecer como matéria-prima a carne, o leite, o couro e os ossos. Quais são os produtos que podem ser fabricados com essa matéria-prima? Carne em conserva, queijo, iogurte, manteiga, sapato, bolsa, cinto, mala, pente, botão, gelatina. São alguns exemplos, né? Mas com certeza tem mais. Do porco, nós retiramos a carne, o couro e a gordura. E podem ser produzidos carne defumada, linguiça, banha, presunto e o salame. Da ovelha, a carne, o couro e a lã. E podem ser feitos com essa matéria-prima a carne processada, agasalhos, luva, carteira, tapete e tecido. Nós temos aí a abelha também, que nos fornece como matéria-prima o mel, a cera e o própolis. E nós podemos ter mel, vela, xarope e a pomada. De origem vegetal, nós temos alguns exemplos aí. Não significa dizer que nós só tenhamos esses, tá? Tem várias coisas que nós retiramos da natureza de origem vegetal para dar origem a outras coisas, tá bom? Então, nós temos aí o milho e o trigo como exemplo. E os produtos industrializados, nós vamos ter a farinha, o pão, a bolacha, o macarrão, a sopa, dentre outros. Da cana-de-açúcar, nós vamos ter a garapa, a rapadura, o melado, o açúcar e o álcool. Dessas frutas aí, laranja, caju e manga, nós vamos ter o quê? O suco e o doce. E do algodão, nós temos o fio, o tecido e o óleo comestível. Origem mineral, lá na página 92. Nós vamos ter como matéria-prima o ouro e a prata, que poderão ser fabricados os talheres, as joias, os adornos e os utensílios. O petróleo, nós podemos obter o gás, a gasolina, o óleo diesel, o querosene e o asfalto. Do granito, cristal e o mármore, nós vamos ter balcões, revestimentos, pisos, adorno, vasos e etc. Ou seja, existem mais coisas, tá? Tipos de indústrias. Nós vamos falar agora sobre os tipos de indústria. Os principais tipos de indústria são as extrativas, de base, de bens intermediários ou de bens de capital, de transformação ou de bens de consumo e da construção civil. Indústrias extrativas. Indústrias extrativas são aquelas que extraem elementos da natureza que serão consumidos ou utilizados na fabricação de outros produtos, ou seja, servirão como matéria-prima bruta. Por exemplo, o ferro. Indústrias de base. Indústrias de base são aquelas que transformam a matéria-prima bruta extraída pelas indústrias extrativas em matéria-prima para outras indústrias,
Por exemplo, após ser retirada da natureza pela indústria extrativa, o ferro é utilizado em indústrias siderúrgicas, metalúrgicas e etc. Tá? Então, uma complementa a outra, tá? Uma começa o trabalho, a outra dá um acabamento e a outra finaliza, tá certo? Indústrias de bens intermediários ou de bens de capital. Essas indústrias utilizam a matéria-prima fabricada pelas indústrias de base na produção de máquinas e equipamentos para outras indústrias. Por exemplo, indústrias de torno e de máquinas de grande porte. Indústrias de transformação ou de bens de consumo. As indústrias de transformação ou de bens de consumo são aquelas que fabricam produtos para o consumidor em geral, como indústrias de automóveis, alimentos, tecidos e equipamentos eletrônicos. De acordo com a durabilidade dos produtos fabricados, essas indústrias podem ser classificadas em indústrias de bens duráveis, que produzem mercadorias de grande vida útil, como, por exemplo, indústrias automobilísticas e de eletroeletrônica. Indústrias de bens não duráveis. Produzem bens de consumo perecíveis, por exemplo, as indústrias alimentícia e farmacêutica. Indústrias de bens semiduráveis. Produzem mercadorias que podem ser utilizadas diversas vezes durante determinados períodos, desgastando-se principalmente com o tempo e com a frequência de uso. As indústrias têxtil, de vestuário e de cosméticos são exemplos. Indústrias de construção civil. As indústrias da construção civil são ligadas às edificações, seja de pequeno, médio ou grande portes. Essas indústrias, em geral, têm um custo muito alto de funcionamento. Indústria de ponta. São aquelas que têm como foco a alta tecnologia e que vem crescendo nos últimos anos. Envolve altos investimentos e mão de obra especializada. São produtos dessas empresas os relacionados à aviação, computação, telefonia e navegação. Apesar de garantir o progresso, cada tipo de indústria requer cuidados específicos em relação ao tipo de bem ou produto que fabrica. Certas indústrias podem ser extremamente prejudiciais ao meio ambiente ao emitir de forma descontrolada gases poluentes ou ao despejar seus dejetos em rios, por exemplo. Por isso, algumas indústrias têm aprimorado suas técnicas de produção e diminuído as agressões ao meio ambiente. Não vou me deter muito a isso aqui, porque vira e mexe nós estamos falando exatamente sobre as formas de proteger o nosso meio ambiente, que é muito importante, não é? Outras medidas que vêm sendo adotadas pelas indústrias são o uso de energia sustentável, que é muito bom, como os ventos e a solar. A não utilização de gases prejudiciais à atmosfera, a instalação de estações de tratamento de água para a sua reutilização e a instalação de filtros para diminuir a poluição do ar. A partir da adoção de tais medidas, é possível diminuir os efeitos da poluição, como as chuvas ácidas e o efeito estufa,
o buraco na camada de ozônio e o aquecimento do planeta. Então, essa seria o tipo perfeito, ideal para ser consumido, esse tipo de energia aqui, tá? A eólica e a solar. Por quê? Porque com esse tipo de energia não haveria necessidade nenhuma de poluir o nosso meio ambiente, tanto as nossas águas como o nosso ar, a nossa atmosfera, tá bom? Entretanto, ainda mais importante do que todas essas medidas, é imprescindível que todos os consumidores passem a praticar o consumo consciente, ou seja, passem a comprar, usar e descartar apenas aquilo que for necessário. Assim é possível comprar menos, usar mais aquilo que se tem e descartar menos aquilo que puder ser reutilizado. Sobre isso aqui nós também já tínhamos falado em sala. Eu acho que foi nessa turma de vocês, não foi o ano passado não. A questão da reutilização é muito importante, tá? E outra, você utilizar até não dá mais para ser utilizado. Como por exemplo, não há necessidade de todos os anos você, criança, pedir para o papai ou para a mamãe comprar uma bolsa ou uma lancheira nova, tá? Por quê? Porque as bolsas e as lancheiras, elas não se desfazem tão fácil assim. Então, usem o máximo que vocês puderem, tá certo? E caso ela já esteja velhinha, não jogue fora. Se ainda der para utilizar, e se você quer comprar uma nova, doe para alguém que não tem. Por quê? Porque aí a pessoa vai utilizar e você está evitando de jogar esse material no meio ambiente e evitando assim a contaminação do solo, tá bom, meus amores? Uso consciente, muito importante. Bom, com isso nós já vamos entrar nas atividades e eu já vou resolvendo juntamente com vocês, ok? Vamos lá. Primeira questão. Escreva de acordo com o que você aprendeu, tá? O que é matéria-prima? Então, a matéria-prima é aquilo que nós já encontramos prontinho ou é algo que a gente vai retirar de algum lugar para ser transformado? Nós acabamos de ver, né? Então, vou dar uma sugestão de resposta para vocês. Caso vocês queiram colocar mais resumido, pode também, contanto que tenha o mesmo significado. Matéria-prima é toda substância bruta que o ser humano retira da natureza para transformação, tá bom? Segunda, marque um X nas frases corretas. Letra A. A indústria é uma atividade econômica que transforma a matéria-prima em produtos utilizáveis pelos seres humanos. Verdadeiro ou falso? Podemos assinalar essa daí? Sim. Letra B. Matéria-prima é toda substância bruta que o ser humano retira da natureza para transformação. Sim? Sim. Assinala também. Letra C. A transformação de matérias-primas em produtos industrializados não é feita nas indústrias. Se ela não é feita nas indústrias, ela é feita aonde? Então, essa daí é mentirosa. Isso não assinala nada, tá bom? E a letra D. O uso de máquinas e equipamentos possibilita obter uma produção em série com grandes quantidades. Sim? Sim, nós acabamos de ver. Terceira questão. De acordo com a matéria-prima indicada, escreva pelo menos 2 produtos industrializados fabricados a partir dela. Tá bem facinho essa daí. Então, vamos lá. O leite. O leite seria a matéria-prima, não é?
E aí, com leite, nós poderíamos fazer o quê? Isso, queijo, manteiga, coalhada. Você só precisa colocar 2 aí, tá bom? Do ouro, tá lá, não é? Nós podemos ter o quê? Os talheres, as joias, os adornos. Do algodão, roupa, o fio, não é? E o óleo também, o óleo de cozinha que a gente chama, né? Do milho, nós podemos obter o quê? Então, do trigo, nós podemos ter a farinha, o pão, a bolacha e o macarrão, tá? E da uva, o suco, o vinho e também o picolé. Escolham aí apenas 2 opções ou escrevam a quantidade que vocês quiserem, que couber aí, tá bom? Na 4ª questão tem assim: procure no diagrama palavras para completar as frases a seguir. Vamos ver quais são as frases que talvez a gente descubra. Olha só, a matéria-prima pode ser de origem, vamos lá? Mineral, animal e vegetal. Então, com certeza, essas palavrinhas estarão aí no diagrama. Letra B. Na indústria são usadas... O que é que são usadas lá nas indústrias para transformar essa matéria-prima? Máquinas para fabricação de produtos. C. O tracinho extraído da natureza é uma matéria-prima bruta. Como tem várias matéria-prima, então vou dizer para vocês o ferro, tá? Letra C. 5ª questão, escreva V para verdadeiro e F para falso. Letra A. Para movimentar as máquinas das indústrias, é necessário o uso de energia? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, necessário sim. Letra B. Atualmente é possível utilizar formas de energia diversificadas, como a solar e a nuclear. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. C. A indústria não precisa do trabalho do ser humano para funcionar. Verdadeiro ou falso? Falso. E letra D. As fábricas existentes em um determinado local formam os chamados parques industriais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, não é? Vamos lá na página 99. 6ª questão. Pinte os retângulos que completam as afirmativas. Depois, escreva as frases no espaço adequado. Então, vamos lá. Na letra A tem assim: indústria é uma atividade econômica que transforma a matéria-prima em produtos comercializáveis. Tá bom? Isso. Letra B. As indústrias precisam para fabricar seus produtos, de propagandas e publicidade ou matéria-prima, energia e mão de obra? Matéria-prima, energia e mão de obra. Pinta aí. E 7ª questão, observe a gravura e escreva que tipo de matéria-prima é usado para obter cada produto abaixo. Bem facinho aí. Então, o cinto, esse cinto aí que aparece aí, qual foi a matéria-prima utilizada para fabricá-lo? Será que foi o tecido ou foi o couro? O couro, muito bem. Abaixo, nós temos aí, não sei se dá para vocês identificarem bem, gente, esse pozinho aí, mas é a cana-de-açúcar, tá bom? Então, colocar aí matéria-prima, cana-de-açúcar. Para fazer o chocolate foi utilizado o cacau. E o queijo, o leite. Muito bem. Página 100. Se tiver de resolver, da gente fazer, a gente já vai fazer, para dar uma adiantada, tá bom? Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí nós temos 1, trigo, 2, algodão, 3, mel, 4, petróleo e 5, borracha. Bem facinho. Então, a gasolina, o que é que nós utilizamos para fazer a gasolina? O petróleo, então será o número 4.
para fazer o xarope. Mel, número 3. A bolacha. Trigo, número 1. O tecido. O tecido nós podemos utilizar o 2, que é o algodão, não é? O 4, que é o petróleo, e o 5, que é a borracha, tá? A cera, número 3, o mel. Macarrão, número 1. E a luva pode ser também o número 4 e o número 5, tá? Nona, desenhe um produto para cada matéria-prima indicada. Então, essa daí é pessoal, você irá desenhar uma aí com o trigo, com a borracha, com o leite e com o algodão. Mas aí é pessoal, tá? E vamos para a última página, na 10ª questão, onde fala assim: relacione o tipo de indústria à sua característica. Letra A. Extrai elementos da natureza que serão consumidos ou utilizados na fabricação de outros produtos. Que indústria é essa, gente? Vocês lembram? Daqui a pouco vocês me falam. Transformam a matéria-prima bruta extraída pelas indústrias extrativas em matéria-prima para outras indústrias. Olhando aí. C. Utilizam a matéria-prima fabricada pelas indústrias de base na produção de máquinas e equipamentos para outras indústrias. D. Estão ligadas às edificações, seja de pequeno, médio ou grande porte. E letra E. Fabricam produtos para o consumidor em geral. Vocês me responderam daí? Pronto, então ficou como a sequência? Tem aí indústria da construção civil, indústrias extrativas, indústrias de base, indústria de transformação ou de bens de consumo, indústrias de bens intermediários ou de bens de capital. Ficaria a sequência D, A, B, E e C, tá bom? 11ª questão. Classifique os itens abaixo em duráveis, não duráveis ou semiduráveis. O batom, ele dura muito, ele dura pouco, ele é semidurável? Digam aí. O batom, ele é semidurável, tá bom? Os grãos aí, não durável. O celular, durável. E o tecido aí, a roupa aí, semidurável. 12ª, em sua opinião, por que as indústrias devem ter cuidados específicos em relação ao tipo de bem ou produto que fabricam? Nós vimos isso aí, não foi, gente? O porquê deles terem esse cuidado? Vou dar uma sugestão, tá? Devem ter cuidados específicos porque durante o processo industrial podem ocorrer procedimentos que poluem o meio ambiente. E como nós já falamos por diversas vezes, nós precisamos preservar e cuidar muito do nosso meio ambiente, não é verdade? Pronto, por hoje é só, tá? Fiquem com Deus. Beijão, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.